Bom dia, irmãos, amigos, seguidores, familiares. Hoje, dia 3 de setembro de 2022, prometendo chuva, mas tá bom. Nós vivemos num mundo que muitos falam em agradecer. Especialmente nesses dias eu tenho ouvido muito isso e eu mesmo tenho agradecido a Deus, porque muitos foram curados da Covid, de outras enfermidades, muitos pereceram, muitos fazem aniversário e fazem festa, fazem um culto de gratidão que é mais uma festa do que uma adoração e coisas assim. É interessante que tudo isso acontece dentro de um mundo turbulento. Um mundo onde o amor já não existe, então, consequentemente, a gratidão também está desaparecendo. Pensando em tudo isso e mais algumas coisas, é que eu desejo a todos, no meio de toda essas coisas que são naturais no mundo, um dia de paz, um final de semana proveitoso para o descanso físico e também para o descanso espiritual no Senhor. Então eu quero falar alguma coisa hoje sobre ação de graças deve ser um culto consciente. Não vou ler o texto todo para não delongar, mas a questão está em Lucas 17, dos versos 11 a 19. Os 10 leprosos ali que o Senhor curou. Creio que a ação de graças é uma coisa maravilhosa, não duvido disso. Que Deus se agrada muito disso, quando em verdadeira adoração. O comportamento do mundo, olhando, pouco percebemos gratidão real nas pessoas. Normalmente a manifestação é muito externa, na carne, porque aquilo fez bem para a carne, foi proveitoso para um instante de alegria ou coisas assim. Por que isso acontece? Porque o orgulho impede a pessoa de ser grata. Aí a gente fala muito do mundo, né? O mundo, parece que o mundo... Agora, nos esquecemos que nós vivemos neste mundo, embora não sejamos dele, tenhamos uma pátria eterna, ou tormento, ou paz, mas são eternos. Por isso, a igreja, considerada evangélica, às vezes ela critica demais o mundo sem se aperceber que às vezes ela faz a mesma coisa. Muitos dos que recebem ajuda na igreja são amparados, são os mais ingratos. São aqueles que muitas vezes não contribuem com nada na igreja. Porém, língua muito afiada para condenar tudo e todos. Nós temos que considerar no texto que citamos a dificuldade dos leprosos diante de Jesus e do que estabelecia a lei no Velho Testamento. A lei proibia os leprosos chegarem perto dos não leprosos. E aqui no texto os leprosos chegaram o mais perto possível. E a certa distância gritaram a Jesus suplicando-lhe misericórdia. É importante notarmos que Jesus nunca deixou de cumprir a lei, mas nunca teve medo dos leprosos ou de qualquer outro enfermo ou pecador. Sua missão era cumprir a lei e salvar e purificar o pecador. No
texto percebemos que Jesus executa as duas coisas. Jesus ouviu e os viu. Nem orou sobre eles, nem impôs as mãos. Apenas e tão somente ordenou-lhes que fossem se apresentar ao sacerdote. Para quê? Para cumprir a lei da purificação, porque já saíram dali purificados. E o sacerdote, dentro da lei, era uma espécie de inspetor da saúde. A lepra era um símbolo do pecado, por isso havia todo um ritual para a purificação. Está embutido no texto duas coisas interessantes: a ingratidão e a gratidão. Louvor e adoração. O primeiro ponto que eu quero apresentar aqui é pecado e perdão. Se a lepra era um símbolo de pecado, logo temos aqui 10 pessoas da igreja, ainda que seja do Velho Testamento, mas da igreja, da antiga dispensação, pecadoras não arrependidas, mas sofrendo com a lepra. 9 pessoas da igreja que se consideravam puras, e uma da igreja que é considerada estrangeira, rejeitada por viver na Samaria. Os 10 foram curados no corpo. Porém, o texto nos mostra que somente um se arrependeu. Este recebeu de Jesus a palavra da salvação. E qual é a palavra? A tua fé te salvou. Está no versículo 19 do texto. Pelo perdão que ele recebeu, deu glória a Deus, conforme o verso 18. E isso leva-me para um segundo ponto: reconhecimento e gratidão. Os 10 se dirigiram a Jesus, reconhecendo nele o poder para curá-los. O poder foi manifesto, efetuou o milagre da cura física. Somente um teve gratidão e voltou para adorar ao Senhor. Está nos versos 15 e 16. Apenas um reconheceu a sua cura operada pelo poder de Jesus. Agradeceu-lhe de coração, e com esse coração compungido, ao mesmo tempo, teve alegria e júbilo exultante, não para com os circunstantes, parentes, familiares, mas para com Jesus, gratidão. Prostrou-se diante de Jesus em sinal de culto e reverência, submissão diante do seu rei agora. O que voltou eram rejeitados pela igreja. Os outros 9 da igreja não reconheceram ser pecadores, não tiveram gratidão, não deram glórias a Deus. Aí me leva a alguma coisa a pensar. Gratidão consciente, não uma simples festa, não um simples momento de alegria, não um simples momento de compartilhamento com amigos, familiares, irmãos, seja lá quem for. A palavra aqui é: tua fé te salvou. Teu entendimento, conforme está lá em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos. Reconhecimento é um conhecimento pleno das coisas e do poder de Deus. Deixou tudo de lado, a própria vergonha de ter sido um pecador, um leproso, e voltou para adorar ao seu Senhor no meio de toda a multidão. Ele não olhou os circunstantes, mas ele olhou para Jesus. Tornou-se plenamente conhecido de que Jesus era o Messias, o Salvador. Esta consciência que o levou à adoração e gratidão verdadeira, consciente. Não estou apenas curado no corpo,
não sinto mais o peso do pecado. O perdão do Senhor me libertou. Diante disso, qual deve ser a nossa verdadeira gratidão? Por uma cura de enfermidade física? Mais um ano de vida? Mais um bem adquirido? Mais alguma coisa que acontece nesta vida passageira na terra? Ou pela salvação que nos dá a vida eterna junto ao Salvador? Veja, este único que voltou, qual foi a gratidão dele maior? A libertação do pecado, a vida eterna com Deus no novo céu e nova terra. Gratidão apenas pelos bens recebidos aqui na terra ou pelo tesouro especial que teremos no novo céu e na nova terra. Qual das duas tem mais valor? O novo céu e na nova terra, o nosso tesouro jamais será corrompido ou perdido. Não mais precisaremos de cura, porque lá estaremos sadios para a eternidade, no físico e no espírito. Enfim, gratidão pelas bênçãos dessa vida ou gratidão pela bênção da salvação eterna. Isso é o ponto fundamental. Gostamos muito de agradecer por aquilo que agrada esta carne. E nos esquecemos de agradecer o que realmente tem valor espiritual. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.